Quais eram as leis da feiura, regra usada pelos Estados Unidos para criminalizar e perseguir pobres e pessoas com deficiência? Apenas 2 anos após o fim da Guerra Civil, várias cidades norte-americanas começaram a aprovar decretos proibindo a presença de doentes mutilados ou deformados nas ruas. É melhor ser bonito do que bom. Quando o poeta e escritor irlandês Oscar Wilde, de 1854 a 1900, pronunciou essa frase, parece que ele estava pensando nos Estados Unidos de sua época. Durante a segunda metade do século XIX, várias cidades e pelo menos um estado dos Estados Unidos promulgaram uma série de leis que tornavam crime não ter certas características físicas ou ter outras características que fossem contra a estética predominante da época. Com o tempo, essas regulamentações polêmicas, que incluíam multas e sentenças de prisão, ficaram conhecidas como leis da feiura. O objetivo das chamadas leis da feiura era manter os indigentes e os pobres fora das cidades em crescimento, escondendo o desagradável. As chamadas leis da feiura eram uma série de decretos municipais que proibiam a presença de pessoas com determinadas características físicas em locais públicos, disse a BBC Budo Susan Shewake, reitora de Artes e Humanidades da Universidade de Berkeley. A primeira dessas regulamentações foi aprovada na cidade de São Francisco em 1867. Acrescentou a professora norte-americana que realizou o estudo exaustivo dessas regulamentações para seu livro The Ugly Laws, Disability in Public, As Leis da Feiura, Deficiência em Público. A portaria da cidade californiana criminalizava qualquer pessoa doente, mutilada ou deformada de alguma forma a ponto de se tornar um objeto nojento, repulsivo, visto nas ruas, praças, parques e outros locais públicos. Ao longo dos anos, cidades como Reno, Nevada, Portland, Oregon, Lincoln, Nebraska, Columbus, Ohio, Chicago, Illinois e Nova Orleans, Louisiana, o estado de Pensilvânia, copiaram o espírito e a letra do texto ditado em São Francisco. No caso de Chicago, uma das últimas cidades a aprovar uma regulamentação desse tipo em 1916, o argumento apresentado pelas autoridades locais foi o de remover toda a feiura das ruas, informou o jornal local Tribune. Parece que a feiura em questão se referia a objetos inanimados como pilhas de tijolos, mas a obstrução que eles buscavam erradicar eram humanas, acrescentou Shiwake. A Guerra Civil deixou milhares de feridos e mutilados, embora várias das leis da feiura tenham excluído esses veteranos de suas disposições. Na época, alguns justificavam as medidas como uma forma de controlar doenças e proteger a saúde pública. A tese da influência materna sugeria que, se uma mulher grávida visse alguém doente, mutilado ou deformado, ela ficaria tão impressionada que seu bebê poderia nascer doente, explicou. A prova dessa crença pode ser encontrada no texto publicado em 1906 pelo clérigo americano Charles Anderson. O epilético é um objeto de terror e ninguém que tenha testemunhado uma pessoa convulsionando pode escapar da lembrança assombrosa do espetáculo e libertar completamente sua mente do terror ou da aversão, escreveu ele ao apoiar medidas para isolar indesejáveis. As regras não apenas proibiam a mendicância, mas também impediam que deficientes se envolvessem em artes de rua ou vendedores ambulantes. No período pós-guerra, para Ishwake, o fato de essas leis terem começado a ser aprovadas 2 anos após o fim da Guerra Civil, 1861 a 1865, que deixou milhares de feridos e mutilados em todo o país, não foi por acaso. São Francisco era uma cidade que estava passando por um choque urbano, se recuperando do auge da queda da corrida de ouro e vivia uma grande imigração multinacional, especialmente da China. As ruas estavam cheias de pessoas em dificuldade, disse ela. Um elemento marcante é que muitas dessas leis da feiura foram apoiadas por organizações de caridade.
Essas regras foram usadas para institucionalizar pessoas consideradas repugnantes, disse a BBC Mundo Raquel Mangual, pesquisadora do Instituto de Deficiência de Temple University. As diversas regras previam penalidades como multas e prisões para pessoas doentes, mutiladas ou deformadas que fossem expostas ao público. As consequências foi que as pessoas às quais essas leis foram aplicadas foram forçadas a entrar em asilos ou casas de caridade, e essa era uma sentença não oficial de prisão perpétua, disse Iswake. Especialista afirma que as leis da feiura não eram dirigidas contra pessoas como Roosevelt, que ficou paralisado da cintura para baixo devido à poliomielite, mas eram danos colaterais. Os pobres eram o alvo. Embora as leis da feiura parecessem ter o objetivo de perseguir determinados grupos por sua estética ou pela falta dela, os especialistas consultados indicam que, na verdade, elas tinham uma finalidade diferente. Essas regras tinham muito pouco a ver com a atratividade física e eram usadas para tirar das ruas pessoas com deficiência sem teto ou que sofriam de doenças como epilepsia, explicou Mangual. Gui Caruso, especialista em deficiência intelectual e de desenvolvimento, falou em termos semelhantes. Pessoas sem tetos, deficientes ou mutilados eram, em sua maioria, pobres que tinham de mendigar para sobreviver, e as pessoas sentindo repulsas ao vê-los nas ruas, disse o professor da Temple University. Mas as portarias não só procuravam esconder as pessoas consideradas desagradáveis ou repugnantes, proibidos de estar em rua, praça ou parques, como também dificultaram o seu sustento, proibido de pedir esmolas. A regra de Chicago, por exemplo, previa multas de $1, mais de R$ 100 em valores atuais, para cada infração por uma pessoa doente, mutilada, deformada e exibida em locais públicos. No século XIX, acreditava que pessoa deformada poderia afetar a saúde pública. Não apenas os moradores de rua foram afetados, mas também aqueles que se dedicavam à venda ambulante ou às artes de rua. Em seu livro, Iswake cita um caso ocorrido em Cleveland em 1910. Um homem com mãos e pés machucados que vendia jornais das ruas públicas foi proibido pelas autoridades de continuar sua atividade, pois consideravam que não era um trabalho para um aleijado. Anos mais tarde, a polícia de Portland disse a uma mulher conhecida como Butter Hastings, que também vendia jornais das ruas, que ele era uma visão terrível demais para as crianças verem. Ele deu duas opções: ir para uma fazenda ou para outra cidade. A mulher foi para Los Angeles e se casou com outra pessoa com deficiência que, de acordo com informações encontradas pelo investigador, os moradores de rua ou pessoas com deficiência que violavam as proibições de exposição em locais públicos enfrentavam multas ou eram colocados em casa de caridade, nem sempre em boas condições, abrindo as portas para a discriminação. Embora o número de pessoas aos quais as regras fossem aplicadas sejam desconhecido, pois nem a polícia nem os tribunais mantiveram registros, os especialistas consultados afirmaram que seu impacto transcendeu as vítimas. Essas leis faziam parte de um conjunto que se entrelaçavam com um grupo de leis surgido no final do século XIX, que buscavam controlar os tipos de pessoas que se queria permitir em espaços públicos, disse Iswake. O especialista alegou que as portarias acabaram sendo conectadas às leis de segregação racial aprovadas no sul dos Estados Unidos. Bangal disse que os instrumentos também abriram as portas para a legislação eugênica aprovada por alguns estados do país no final do século XIX. Essas leis facilitaram a aprovação de outras leis que autorizam a esterilização de pessoas com deficiência ou doenças mentais a fim de erradicar esses grupos, acrescentou isso, e que admitiu
que as leis da feiura serviam para discriminar as pessoas com deficiência, mas esclareceu que esse não era o seu objetivo principal. Costumo dizer que o ex-presidente Franklin Delano Roosevelt, 1882 a 1945, não era o alvo dessas regras. O alvo principal eram as pessoas pobres, insistiu ele. Em 1921, aos 39 anos de idade, Roosevelt sofreu de poliomielite, uma doença que o paralisou da cintura para baixo e o obrigou a usar uma cadeira de rodas pelo resto da vida. No entanto, sua condição foi ocultada e em certos eventos públicos ele usou muletas e outros dispositivos para se manter em pé. A partir da década de 1970, o movimento pelo direito do deficiente pressionou pela revogação das leis da feiura. Morto, mas não esquecido. Com a chegada do século XX, a aplicação das leis da feiura tornou-se bastante incomum. Entretanto, elas não foram revogadas até as décadas de 1970, graças à pressão do movimento pelo direito dos deficientes. Em 1970, a cidade de Omaha, Nebraska, um policial queria prender um sem-teto, mas não tinha motivos para fazer porque o homem não estava pedindo esmola, bêbado ou desordeiro. No entanto, o policial encontrou a lei sobre pessoas feias e quis aplicá-lo, diz Swake. Um juiz rejeitou a alegação do policial dizendo: devo permitir a prisão dos filhos dos meus vizinhos se eles forem feios? Um jornal local publicou a história e grupos de ativistas começaram a se organizar para exigir a revogação da regra, continuou ele. A propósito, a manchete usada pelo jornal Lei da Mendicância só pune os feios. É a razão pelo qual hoje conhecemos esses instrumentos como leis da feiura. Isso apesar do fato de que a palavra feio não aparece em nenhuma delas, concluiu. E, embora nem todas as cidades tenham revogado as leis, a aprovação da Lei dos Americanos com Deficiência, dada pelo Congresso dos Estados Unidos em 1990, tornou-se ineficaz na prática. A ADA proíbe qualquer tipo de discriminação contra pessoas com deficiência física ou intelectuais. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez campanha em 1990 para remover moradores de rua da Quinta Avenida de Nova York. Apesar da revogação oficial das regras, os especialistas afirmam que as consequências não foram superadas. O espírito dessas leis ainda está arraigado no subconsciente das pessoas e das instituições, e isto é visto de maneira como as pessoas com deficiência são tratadas ainda hoje, pois ainda são vistas como se fossem crianças, disse McGraw. E Sheikh também afirmou que a cultura das leis da feiura ainda está muito viva e disse que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um dos que contribuíram para isso. Trump forjou sua carreira política do início da década de 1990, fazendo campanha contra os sem-tetos e deficientes físicos da afluente Quinta Avenida de Nova York, o que deixou ressentimento porque isso degradou a área ao redor da Trump Tower, lembrou. Hoje, em vez de decretos, as cidades estão usando formas mais sutis de manter afastadas as pessoas que os outros consideram inestéticas, como a instalação de bancos e outros móveis de rua em praça e estação de metrô ou trem que impede que os pedintes permaneçam por muito tempo ou durmam nesses locais, disse ele. Muitas cidades agora estão implantando medidas mais sutis para tentar impedir que pessoas sem teto ou com deficiência fiquem em determinadas áreas públicas.